Queridos amigos e alunos, vamos lá para mais uma aula de Direito Penal, crimes contra o patrimônio. Agora analisando o título 3 dos crimes contra a propriedade imaterial, capítulo 1 dos crimes contra a propriedade intelectual. Diz o artigo 184 do Código Penal: violação de direito autoral. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Na mesma pena do parágrafo 1º, incorre quem, com intuito de lucro, direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista, intérprete ou executante, ou do direito do produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Diz ainda no seu parágrafo 3º, se a violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem os represente, pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito do autor ou os que lhe são conexos em conformidade com o previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Então, temos aí o conceito de direito de autor. A análise deste tipo penal nos traz aqui, então, as lições de Carlos Alberto Bittar, que no direito autoral diz é o ramo do direito privado que regula as relações jurídicas advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e na ciência. As relações regidas por esse direito nascem com a criação da obra, exsurgindo do próprio ato criador, direitos respeitantes à sua face pessoal e, de outro lado, com a sua comunicação ao público, os direitos patrimoniais. Quanto à análise do núcleo do tipo, temos então que violar significa ofender ou transgredir o tempo, tendo por objeto o direito de autor, a sua produção intelectual. O tipo é uma norma penal em branco, necessitando, pois, de vinculação com leis que protegem o direito do autor, no caso, a Lei 9.609 de 98, 9.609 de 98 e 9.610 também de 1998, bem como se usando a interpretação do juiz para que se possa ter real alcance e sentido. Deste modo, a transgressão ao direito autoral pode dar-se de variadas formas, desde a simples reprodução não autorizada de um livro, por fotocópias, até a comercialização de obras originais sem a permissão do autor. Quanto aos direitos de autor, temos que o universo dos direitos de autor compõe-se das seguintes. Primeiro, direitos morais. Dentre os direitos morais,
Temos a paternidade do autor sobre sua obra, a indicação do nome do autor, na utilização da sua obra, conservação da obra inédita, garantia da integridade da obra, modificação da obra, retirada da obra de circulação ou suspensão da utilização já autorizada, acesso a exemplar único e raro de obra que esteja legitimamente em posse de terceiros. Segundo aí, direito do autor, direitos patrimoniais, dentre eles a gravação ou fixação, extração de cópias para comercialização, sincronização e inserção em filmes em geral, tradução, adaptação, dentre outras transformações, e a execução pública. Quanto aos sujeitos deste crime, temos então que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, enquanto o sujeito passivo, neste caso, é qualificado, ou seja, só podendo ser o autor da obra intelectual ou o titular do direito sobre a produção intelectual de outrem, bem como seus herdeiros e sucessores. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, ou seja, a intenção pela qual o agente pratica a conduta, é o dolo. Não existe a forma culposa. Tampouco, para este caso, se exige o elemento subjetivo do tipo específico. Quanto às excludentes de tipicidade, é importante aqui que nós tenhamos em mente a lei especial que trata do tema, ou seja, a Lei 9.610 de 98, e lá no seu artigo 46 diz: não constitui ofensa aos direitos autorais, inciso 1, a reprodução, letra A, na imprensa diária ou periódica de notícia ou de artigo informativo publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor e assinados, e da publicação de onde foram transcritos. Letra B. Em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza. Letra C. De retratos ou de outra forma de representação da imagem feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros. Letra D. De obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Inciso 2. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem o intuito de lucro. Inciso 3. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim de atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. 4. O apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. 5. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais exclusivamente para a demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitem a sua utilização. 6. A representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro. 7. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. 8. A reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objeto principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo justificado aos legítimos interesses dos autores. Diz ainda aqui, cabe a citação do artigo 47 da mesma lei, com a seguinte redação: são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária,
nem lhes implicarem descrédito. Artigo 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Quanto às excludentes, então, aqui da tipicidade, são essas às quais nós já nos referimos. Importante ainda aqui lembrar da materialidade do crime. Para que este crime, então, reste como configurado, temos que muitas violações de direito autoral deixam vestígios, como ocorre, por exemplo, no caso de CDs e DVDs falsificados. Por isso, demanda-se necessariamente a prova pericial e, na prática, o que se tem verificado é a realização de laudos vazios de conteúdo, ou seja, indicando apenas que houve falsificação, mas sem a indispensável indicação dos autores e empresas prejudicadas, né? Então, é importante aí que as conclusões não sejam lacônicas para que se comprove a materialidade delitiva deste tipo penal. Quanto ao artigo 185, o mesmo foi revogado, né? Resta-nos então a análise do artigo 186. O 185 foi revogado pela Lei 10.695 de 2003. O artigo 186 tem a seguinte redação: procede-se mediante queixa nos crimes previstos no caput do artigo 184, ou seja, é uma ação penal privada. Inciso 2, ação penal pública incondicionada nos crimes previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 184. Inciso 3º, a ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. E o inciso 4, que diz ação penal pública condicionada à representação nos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 184. Então percebam aí, né, a titularidade de direitos para a propositura da ação penal em diversas condições e levando-se em consideração também a extensão do dano e as vítimas. Quanto à ação penal privada, somente a vítima tem legitimidade para dar início à ação penal por meio da queixa-crime, quando se tratar de violação de direito de autor na forma simples. E nesta hipótese, então, continuam a ser utilizados os artigos 524 a 530 do Código de Processo Penal, que prevê procedimento especial prévio para o início da ação penal. Assim, é necessário que o ofendido apresente um requerimento ao juiz para que seja expedido um mandado de busca e apreensão do material objeto da violação, após a realizar-se a perícia, para que se comprove a materialidade da infração penal, o que viabilizará o ajuizamento, então, da ação penal. Quanto à ação pública incondicionada, quando houver intuito de lucro, sabe-se que a violação de direito de autor propaga-se em ritmo acelerado, justificando de fato a mudança da lei para conferir maior autonomia e liberdade de ação à autoridade policial e ao Ministério Público. Enquanto se previa a ação privada como regra e a pública como exceção, ainda que o infrator se movesse com nítido intuito de lucro, era muito mais difícil controlar a pirataria, né? Não poderia o delegado de polícia, por exemplo, agir de ofício caso encontrasse um depósito de CDs de variados conteúdos musicais, pois dependeria de provocação da vítima. E onde seria ela então encontrada? Com que rapidez antes de que a materialidade se perdesse? Logicamente, terminava sem qualquer punição a infração penal. Artista e intelectuais, de um modo geral, não têm tempo nem condições de fiscalizar a utilização de suas obras, além de ser um trabalho quase impossível, motivo pelo qual a autoridade pública deve ocupar seu lugar, transformando os crimes previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 184 do Código Penal em delito de ação penal pública incondicionada. O trabalho policial recebeu então um voto de confiança, com o aval da classe artística e intelectual.
É importante ainda que haja a facilitação do procedimento, conforme se observa no artigo 530b, que estipula, do Código de Processo Penal, artigo 530b do Código de Processo Penal, que estipula que nos casos das infrações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 184 do Código Penal, a autoridade policial poderá e procederá à apreensão dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos em sua totalidade, juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que possibilitaram a sua existência, desde que estes se destinem principalmente à prática do ilícito. Então, após e sem necessidade de ser a perícia conduzida por peritos do juiz, como prevê o artigo 527 do Código de Processo Penal, basta que a análise do material apreendido seja feita por um perito oficial, ou, na sua falta, por pessoa tecnicamente habilitada nos termos do artigo 530d do Código de Processo Penal. Temos ainda aqui que dizer sobre a proteção especial às entidades de direito público, visto que permanece o desiderado de proteger, de um modo mais amplo e eficaz, as entidades de direito público, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações instituídas pelo poder público, considerando de ação pública incondicionada qualquer delito de violação de direito de autor. Por fim, analisamos então a ação penal pública condicionada à representação aplicada ali ao parágrafo 3º do artigo 184, visto que há então a necessidade de se colher a concordância da vítima para que o Estado, Polícia e Ministério Público possa agir. Segundo o entendimento majoritário, essa hipótese deveria estar no mesmo contexto das anteriores, ou seja, ser de ação penal pública incondicionada. Aqui, a análise doutrinária demonstra que é uma falha legislativa aplicar ao parágrafo 3º do artigo 184 também aí a ação penal pública condicionada à representação, visto que a mesma deveria ser ação penal pública incondicionada. A vantagem, no entanto, é que, havendo a representação, segue o disposto no artigo 530b, e seguintes, e não mais os artigos 525 a 530 do Código de Processo Penal, que possuem maiores restrições ao exercício de direito de ação. Então, esse foi aí o nosso estudo, a nossa análise dos artigos 184 e 186 do Código Penal. Esta foi a nossa aula. Um forte abraço e até mais.